você tira, por exemplo, um paciente tem uma lesão, um tumor que seja, ou um sangramento, um AVC, você tem que tirar a região frontal. Dependendo do lado, ele vai ficar ou muito mais apático, ou muito mais desinibido, ou uma tendência à depressão. E é bom a gente saber que aquela pessoa que volta não necessariamente é aquela que foi. É a mesma. Ela mudou. Ela muda a escala de valores dela, ela interpreta de maneira diferente o que acontece em volta. Ela sente diferente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Anote Aí. Hoje estamos aqui novamente dando uma continuidade na entrevista, um bate-papo muito legal, muito inteligente. Vamos falar de cérebro, né? Estamos falando de cérebro no Instituto Horus. Para quem não ouviu o outro episódio, está chegando neste episódio aqui, a gente convida a ir lá, mas o Instituto Horus está aqui na Vila Clementino há 12 anos. Né? E há 25 anos a doutora Alessandra trabalha com neurocirurgia. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre consciência, nós vamos falar sobre a saúde do cérebro, nós vamos falar sobre as tecnologias que estão envolvidas com o funcionamento do cérebro. É disso que nós vamos falar, é desses assuntos que nós vamos estar tratando nesse episódio de hoje aqui. Então a gente já agradece, né, a disponibilidade da doutora Alessandra, do Instituto Horus, de estar nos recebendo aqui para essa conversa. E aproveita também para agradecer o Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo, que é o nosso apoiador e que também vai presentear vocês com cupom de desconto nas redes, na loja virtual da Doce de Leite Prime, que vai aparecer aí para vocês. Mauro, de novo a gente aqui. Oi, legal, muito obrigado. Jéssica, obrigado, doutora Alessandra. Obrigada. Paciência, está aqui com a gente novamente. E acho que a gente pode começar hoje uma pergunta bem... Aí a gente vai sair do dia a dia e vai fazer uma pergunta assim, como é que você, uma neurocirurgiã, vê a consciência? O que é isso? Que negócio é esse? Que a gente chama de consciência, tem gente que chama de alma, sei lá, tem um conhecimento popular tão grande. Como é que um cientista, como é que uma pessoa com uma formação em ciência definiria a consciência? Como é que vocês, médicos que trabalham com o cérebro, definem como consciência? Antes de falar sobre a consciência, eu quero agradecer o Géser, o Mauro, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês assuntos absolutamente instigadores e estimulantes. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, em relação à consciência, a consciência é muito complexo. A definição de consciência é muito complexa. Fala-se que a consciência é a capacidade de se entender, de se perceber, tanto do ponto de vista sensorial, né? A capacidade que eu tenho de ver, de receber um estímulo tato, um estímulo tátil, um estímulo doloroso, um estímulo visual, perceber aquilo e interpretar. Então, a gente considera a consciência um produto da interação da interação cérebro, que é o palpável, a massa, né? Mente, que é o resultado, o produto da integração da atividade neuronal e a integração dessa atividade neuronal elétrica, propriamente dita, com a atividade bioquímica e a expressão disso para o meio ambiente, a expressão para fora, associada às emoções. Então a gente tem aí tanto essa consciência sensorial, como a consciência afetiva, a consciência de tempo, a consciência de localização. O que a gente imagina de consciência é isso. Nós estamos falando de... É óbvio que existem várias interpretações. Fenômenos elétricos dentro do cérebro, que vão trazer emoções, memórias, percepções, Isso. o meio que me envolve, né? E como eu interpreto tudo isso e devolvo isso para o meio. Porque eu posso interpretar e ficar em silêncio. Isso ainda não é consciência. Isso seria uma falta de consciência. Se a gente pegar uma televisão, estava olhando aqui para a televisão,
A consciência seria aquela imagem Que eu vou assistir. que Ela você vai transmite pra assistir. mim. É o que é transmitido. Só que no ser humano, além dessa transmissão, ela também tem uma percepção. Ok. É uma percepção multissistêmica, multifatorial. Então, o que eu transmito para as pessoas, quem estiver assistindo para nós aqui, vamos lá. O que eu transmito, que eu comunico para a sociedade, para os meus colegas, para a minha família, né, para o meu parceiro, essa minha consciência, eu tenho que interpretar, nós devemos interpretar, que é a soma de todos os estímulos que eu vou receber, o processo desses estímulos, os filtros que eu vou passar, que eu vou ter, e o que eu vou devolver. Não é só perceber a mim mesmo, mas o que eu devolvo para a sociedade também. É um processamento bastante complexo e que ele vai depender, obviamente, de toda uma máquina funcionando adequadamente, de toda uma circuitaria cerebral funcionando adequadamente. Quer dizer, as pessoas podem ter níveis de consciência diferentes, por exemplo, uma pessoa que vive na África, numa região extremamente pobre, a gente pode dizer que a consciência dela é diferente de uma pessoa que vive numa Europa super luxuosa. Quer dizer, existem diferentes níveis de consciência? Então, É uma provocação? é uma provocação e é E aqui nós não bastante... estamos falando de pobreza, riqueza, Não. nós estamos falando de influência no meio. Olha o que nós estamos falando. Quando a gente fala assim, que a consciência é o resultado da sua interação com o meio, do que você capta e do que você emite, nós estamos falando de fisiologia, nós estamos falando de neurociência, né? Nós estamos falando de ciências biológicas, basicamente, é isso. Aí, quando você fala de consciência associada a ambientes diferenciados, Europa, Ásia, América Latina, América do Norte, aí nós estamos falando de quê? De filosofia. Nós estamos falando de uma outra consciência. Elas são diferentes? Acho que sim, mas elas são complementares. E elas estão guardadas no meu lugar. Talvez não. Porque Talvez não? Não. Por quê? Essa consciência corporal, por exemplo, a capacidade de você sentir, isso que a gente falou, de consciência sensorial, a capacidade de você receber um estímulo e sentir e perceber que eles envolvem uma circuitaria muito menor do que uma circuitaria envolvida numa consciência social, por exemplo, numa consciência familiar, numa consciência de grupo. Mas está no cérebro, no Tá no conjunto cérebro. do cérebro, Eu mas acho que está em essa outro parte é uma das departamento. partes mais interessantes para o mundo corporativo, porque o Antônio Damasio, que o cara escreve em tudo quanto é lugar, é um nome português, é um português, está radicado nos Estados Unidos, mas a parte legal, aquele livro que ele escreveu, né, O Erro de Descartes, e ele fala justamente disso, ele mostra uma série de acidentes históricos no cérebro, que você deve ensinar a gente só li rapidamente, mas pessoas que têm acidentes muito feios, mas continuam vivendo. Que bom, está vivendo, tem todos os movimentos e tal, mas afetou uma parte emocional. E aí percebe que ele começa a tomar decisões racionais horrorosas. Que fogem à formação dele anterior. É interessante, porque como que é o mundo corporativo? Tomar decisão. Tomar decisão tem emoção? Não. O mundo corporativo sempre fala, tomada de decisão baseada em números, frios, vamos tomar decisões corretas. E aí o que acontece? Uma pessoa com um acidente grave, perde uma região que é emocional e fala assim, tá tudo bem, porque o lado racional foi preservado, se movimenta, tá tudo bem, parece que não aconteceu nada, e aí, com o tempo, percebe que a pessoa não toma decisões mais racionais, toma as decisões horrorosas, inclusive financeiras dele. Aí é interessante, como é que as decisões racionais acabam passando pelo emocional? Como é que isso acontece no cérebro? Por que a emoção é tão importante assim? Não deveria ser, a gente é físico, engenheiro, a gente não gosta de emoção. Não. A gente vai sempre na razão, então não funciona assim? Como é que é? Não funciona assim. Não funciona assim. O cérebro é muito mais do que um interruptor, uma lâmpada e um fio. É muito mais do que isso. Um monte de fio. São vários fios, e os fios, eles não têm assim... não são retilíneos, não são lineares, eles são muito complexos, eles fazem muitas voltas, vai, volta, você tem
comunicação frontal, temporal, lobo mesial, giro do cíngulo. Isso daí é o que a gente fala de circuito de Papez, que está associado à memória, às alterações emotivas. Então, o paciente, aí você vem falar dos acidentes. Se você tira, por exemplo, um paciente tem uma lesão, um tumor que seja, ou um sangramento, um AVC, você tem que tirar a região frontal. Ele, dependendo do lado, ele vai ficar ou muito mais apático, ou muito mais desinibido, ou uma tendência à depressão. E aí você pensa, escapou, ficou vivo, mas... Houve consequências. Não, houve consequências, e é bom a gente saber que aquela pessoa que volta não necessariamente é aquela que foi. É a mesma... Ela mudou. Ela muda a escala de valores dela, ela interpreta de maneira diferente o que acontece em volta, ela sente diferente. Então, os vozinhos, por exemplo, os idosos que têm algumas lesões frontais, por exemplo, tem essas demências frontotemporais. É muito comum você ouvir reclamações de familiares que eles ficam hipersexualizados, por exemplo. Eles são outras pessoas? Eu diria que são outras pessoas no mesmo invólucro. Porque a consciência mudou. Porque a consciência mudou. E isso é legal a gente fazer um link e chamar a atenção para o pessoal anotar. Falar assim, mas eu estou assistindo o Mauro, o Géser, eles falam de gestão, de resolução de problemas, de tecnologia, de indústria 4.0. Que cargas d'água agora eles estão falando do cérebro? Por uma simples razão, caro coleguinha que está acompanhando a gente aí. Se você não cuida do seu cérebro, você não é ninguém. Você não vai desempenhar a sua profissão, a sua carreira, você não vai realizar os seus sonhos, você não vai poder desempenhar um bom papel, você não vai conseguir construir nada, você não vai contribuir para a sociedade se você não cuida do seu cérebro, se você não cuida da sua consciência. E essa mesma reflexão que nós estamos trazendo aqui, né, com a discussão com a doutora Alessandra, ela tem a ver com as empresas. Porque se preocupam com exames periódicos, com as NRs, com as normas regulamentadoras. E vejam, se você for consultar, tiver a curiosidade de ir consultar, né, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde, vocês vão perceber lá a preocupação em relação ao cérebro. Então, se você quiser falar de bem-estar, well-being at work, great place to work, né, e outros, alguma coisa to work, era bom começar a incluir o cérebro, a consciência, a psicologia, a psiquiatria nesse seu dia a dia. Porque nós falamos isso num outro episódio, de que nós estamos na era do cérebro e na preocupação em relação à saúde do cérebro. Então, é por isso que nós estamos falando de tudo isso aqui, né? Por isso que a gente está trazendo essa questão da consciência como um elemento das organizações, dos profissionais e da vida cotidiana das pessoas. E aproveitando essa questão do mundo corporativo, é muito importante que não só as grandes, as pequenas corporações também, elas vejam o material humano, o seu RH, como o maior patrimônio. Você depende de talentos para o desenvolvimento adequado de qualquer projeto. Qualquer projeto, ele parte do ser humano. Nós precisamos, sobremaneira, cuidar dos nossos talentos. Nós precisamos dar a eles a facilidade de trabalho, o bem-estar, propiciar essas técnicas de relaxamento, entender que as pausas, elas não são queda de produtividade, muito pelo contrário, elas são verdadeiras impulsores para maior produtividade no próximo período. O ócio criativo, né? Exatamente. Eu estava exatamente lembrando desse livro, O Ócio Criativo. Isso daí é administração moderna. A administração moderna é você ver que a sua empresa, a sua corporação, o seu grupo, não depende apenas de maquinário. Muito pelo contrário. E a gente estava falando de inteligência artificial, que a gente às vezes tem medo de que um dos medos da população em geral é que a inteligência artificial nos engula e nos prive da capacidade de sermos necessários no ambiente de trabalho. Não,
Alguém precisa operar, alguém precisa alimentar a inteligência artificial como é entendida de maneira mais corriqueira. E esse alguém é o ser humano. É o ser humano com sua Saudável. integridade física e mental sobremaneira preservada. Eu acho super interessante esse seu ponto, doutora, porque a inteligência artificial toda é frequente você ver posts, matérias mesmo no jornal, falando assim, algum pesquisador dizendo, olha, o meu computador parece que tem consciência. O cara começa a mexer tanto, que ele começa a ter a percepção de que aquela coisa que ele criou está pensando por si só. E aí apareceu um paper sensacional, chama Papagaio Estocástico, o nome do paper. Papagaio porque papagaio repete. Estocástico porque é o modo probabilístico de você fazer isso. Então, quando a inteligência artificial tem tanta informação, a gente discutiu no primeiro episódio, que graças em 2010, você mesma falou, em 2010, 2012, começa a ter tanta informação na internet, que a inteligência artificial começa a usar essa informação e ela sabe tudo de você. Sabe. Probabilisticamente ela sabe tudo de você. Deep Web também. Então, por isso que é o estocástico, né? E aí, eu sabendo tudo de você, eu começo a ser um papagaio. Eu começo a conversar com você. E você olha para mim e fala assim, nossa, Mauro, você é fantástico. Você gosta de mim. Porque você sabe meus gostos, sabe a cor que eu gosto, sabe o prato. Conversa comigo. Conversa exatamente das coisas que eu gosto, né? Você tem consciência, você é lindo. Na verdade, não é. Eu estou sendo um papagaio estocástico, estou usando dados. A gente poderia então, acho que isso é um negócio legal, né? A inteligência artificial tem duas inteligências artificiais, a fraca e a forte. A forte é aquele pessoal que pensa que um dia a inteligência artificial vai ficar tão forte, tão grande, que vai ter consciência. Eu acho que não é isso. A gente está cada vez mais próximo a pensar que não é bem isso. Vai ter, o nosso lado humano vai continuar lá e a gente precisa preservar esse nosso lado humano. Em contrapartida, tem muito serviço mais básico que o papagaio estocástico vai funcionar muito bem, não é isso, doutora? Exatamente. A gente vai deixar de executar tarefas primárias De papagaio. de papagaio. Porque ele vai saber tudo que tem que ser feito. Mas aí a gente... Mas olha que interessante. Nós falamos no outro episódio que, infelizmente, essa é a primeira geração que tem um quociente de inteligência. Isso eu estou falando de inteligência... Não é inteligência emocional, que também deve estar menor. Que tem um quociente bem menor. Tem um quociente de inteligência menor do que os seus pais. E aí, a gente está falando que a inteligência artificial ela é importante para executar as tarefas primárias. Se a gente não cuidar dessa geração de maneira que ela possa pensar e possa continuar evoluindo, que ela saia do pensamento raso, do pensamento superficial, a gente vai ter um problema lá na frente. Porque não vai ter tarefa para essa população. Não. Porque o básico está sendo feito pela inteligência artificial. O mediano está indo, mas tem que aprofundar para poder manter o status quo, para poder alimentar tudo aquilo. O papagaio tem que continuar sendo alimentado, né? Ele não pode ser alimentado por um outro papagaio, concorda? Exatamente. Nós não podemos deixar que o ser humano se torne um papagaio. Exatamente. Eu acho que esse é um grande ponto para todo mundo que está conectado, né? Quer dizer, inteligência artificial é algo para ser estudado já. Né? Ser estudado já. Se você demorar muito, não precisa mais. Porque a coisa é tão rápida. Porque ela atropelou a gente. Exatamente. Porque a velocidade de criação é a velocidade do cérebro. Então, o cérebro humano, ele é ágil desde que exercitado. Se você é um médico, não é você tem que estudar exercitado, inteligência artificial. Se você é um engenheiro mecânico, você tem que estudar inteligência artificial. Mas se você for engenheiro eletrônico, também tem que estudar inteligência artificial. E se você for um cozinheiro? Se você deixar para... Você vai ser atropelado, usando as palavras da... E se for um cozinheiro? Também tem que estudar. Não tem Também como... Também dizer, tem. É uma coisa da São gente níveis não diferentes deixar. de estudo, obviamente. E uso, e aplicação. E uso e aplicação. Claro. É isso que torna o mundo funcional. É exatamente a diferença dos perfis das aplicações e do uso de cada tipo de tecnologia, de cada
objeto que vai sendo apresentado progressivamente. Claro. E estando incluso aí a inteligência artificial. Um médico não vai usar da mesma maneira que o engenheiro. O engenheiro vai projetar para que o médico possa usar. Por exemplo, hoje a inteligência artificial é importante na medicina, sim. Hoje a gente tem desenvolvido vários programas de inteligência artificial que ajudam a gente a fazer um diagnóstico mais acurado em algumas situações de doenças muito raras, por exemplo. Porque o médico que vê uma doença, um tipo específico de doença, um caso em 20 anos, você concorda que se ele juntar os dados do mundo inteiro através da inteligência artificial, ele vai demorar menos tempo para fazer o diagnóstico, para intervir precocemente e para oferecer a melhor alternativa para aquela pessoa? Exatamente. Outra maneira de se usar a inteligência artificial é no estudo adequado das imagens, que são melhores hoje, mas também uma coisa é você usar a experiência de um médico que vê várias imagens, outra coisa é ele conseguir catalogar tudo que existe na literatura numa coisa muito rápida e conseguir fazer o médico tem um verdadeiro sorte, algoritmo. usando a palavra que você usou, várias imagens. Então ele já sabe distinguir um determinado tumor, ele pode ter uma avaliação sobre aquilo lá. Mas é uma competição injusta com a internet, porque você pode ter milhares de imagens. A capacidade de processamento. E aí você vai conseguir fazer um machine learning que vai conseguir dizer, olha, isso é ou isso não é. E para isso a gente precisa que essa alimentação seja uma alimentação de consciência. Exato. Porque a gente sabe que a inteligência artificial também pode ser alimentada por muita porcaria. Com viés. Os viés. A Harvard tem um estudo muito legal sobre isso com exame de sangue. Então, se você, coisa dos Estados Unidos, não tinha negro, muito negro na pesquisa. Negro no exame de sangue, anemia falciforme. Anemia falciforme prevalente em negros. Isso. Se você não colocar negros no treinamento do maldito algoritmo, o algoritmo não vai conhecer o que é uma anemia falciforme. Logo, vai passar um negro por ali, vai ter anemia falciforme. E não vai ser percebido. O algoritmo não vai dizer nada. O algoritmo é burro. Não, você não treinou o algoritmo. Exatamente. Para Então, identificação. os dados que você coloca para treinar o algoritmo é fundamental. Essa é uma das grandes discussões, porque vocês de medicina têm todo um lado ético. Claro. Muito forte. Engenheiro também tem, técnico também. Mas medicina é muito mais. Por quê? É o ser humano. Exatamente. Ser humano. E aí, se não cumprir esse protocolo, tá tudo perdido, né? Tá tudo perdido. E quando a gente fala de inteligência, de consciência, foi legal a gente contextualizar o que é a consciência, né? A interpretação, processo e a devolutiva, né? A devolução. Quando a gente fala de a tecnologia do cérebro, e a gente falou que o cérebro pode afetar a consciência e, portanto, afetar minha relação com o meio, né? Até onde a tecnologia, a medicina hoje chega para poder suprir isso? Seja a tecnologia química, através de medicamentos, ou tecnologia mecânica mesmo, digital, seja com implantes, ou até software, sei lá, para poder suprimir algum tipo, ou bloquear algum tipo de alteração que uma pessoa possa ter e aí ser melhorada. De novo, é muito diferente você ter algumas doenças neurológicas e psiquiátricas hoje e alguém ter tido essas mesmas doenças na década de 50. Por exemplo, depressão. O que você acha que acontecia com as pessoas com depressão lá pela década de 50? Elas estariam na sua empresa? Não. Não. Primeiro que elas, assim, claro, a gente sabe hoje que 30% dos casos de depressão é que vão ser refratário à medicação, ou seja, a gente não vai conseguir tratar com os medicamentos, mas com os medicamentos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. E lá atrás, o que fazia com eles? Eles continuavam deprimidos, eles ficavam na cama, eles perdiam a capacidade de produção, eles ficavam literalmente inválidos. Eu vi um documentário recente que é sobre um depósito de gente no interior de Minas Gerais
porque as pessoas com doenças mentais, doenças psiquiátricas, eram encaminhadas pelos familiares. Quantos talentos foram perdidos por você não ter acesso e conhecimento suficiente para tratar essas pessoas? A gente sabe que tem familiares de um ex-presidente dos Estados Unidos que foi lobotomizado, porque era inadequado do ponto de vista psiquiátrico. Então, o que a medicina tem a oferecer é que cada vez mais as pessoas com acometimentos cerebrais, psiquiátricos, eles saem do quarto escuro, né? E eles estão aqui produzindo, eles estão aqui trazendo alternativas sociais, eles estão contribuindo com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento científico. Eles são realmente produtivos. Então, esse é um ponto do desenvolvimento da medicina. Do ponto de vista de hardware, por exemplo, o que se desenvolveu na neurocirurgia, por exemplo, Parkinsonismo. Parkinsonismo é uma doença neurodegenerativa e que é mais frequente após os 60 anos, mas você tem casos mais precoces e que o paciente basicamente ele tem alteração de motricidade, uma lentificação do pensamento e mais algumas outras alterações que não chamam tanta atenção. Então, basicamente, o que você lembra de Parkinsonismo é aquele vozinho que treme. Antes, ele ia tremer, ele ia definhar e era isso. E era uma qualidade de vida muito comprometida. Aí surge, do ponto de vista químico, surge a levodopa. Aí você começa a dar essa medicação e ele começa a ficar um bom tempo sem tremer. Ele continua na sociedade, continua produzindo, continua sendo chefe de família e ok, vida que segue. Aí depois você tem a possibilidade de colocar nesses pacientes os estimuladores cerebrais, estimulador cerebral profundo, que aí quando você vai ver as reportagens é DBS, Deep Brain Stimulation. Então, você melhora a qualidade de vida desses indivíduos, porque, de novo, é mais um fôlego para ele. Nós estamos fazendo com que eles sejam imortais? Não, nós estamos prolongando uma vida útil, uma vida com qualidade de vida, uma vida com produtividade. Tudo bem, aí a gente desenvolveu esses hardwares inicialmente. É diferente, um de 20 anos atrás e um de hoje. O de hoje tem um gerador menor, tem eletrodos mais sensíveis, com uma capacidade de estimulação mais acurada e com baterias recarregáveis. Antes, e ainda se usa, mas antes, todos você tinha que trocar a cada 2 ou 3 anos porque a bateria acabava. Hoje não, você recarrega. Então o paciente pode ficar 25 anos com a mesma bateria, não vai ter que ficar se submetendo a cirurgias por diminutas que sejam. Aí bom, desenvolveu os estimuladores, desenvolveu as baterias, desenvolveu os geradores, desenvolveu a capacidade de você controlar, de você melhorar, de você otimizar o tratamento. E não satisfeitos, aí a gente tinha o quê? A gente tinha a estereotaxia, que é para você alcançar aqueles núcleos que são muito pequenos no cérebro com muita precisão, com um erro de milímetros, por exemplo. Isso também mudou. A gente já tem a robótica para a neurocirurgia. Você concorda? Então, que a gente tem um avanço muito gradativo, muito progressivo e que a neurociência ela é uma das áreas que mais tem se beneficiado da inteligência artificial. Sim. E pode retroalimentar também a inteligência artificial. Exatamente. Aproveitando essa discussão, né, de implantes, de você chegar lá no cérebro e estimulá-lo, a gente sabe que tem uma mídia social, fala um monte do Elon Musk, fala do Neuralink e justamente fala da robótica, porque esse experimento que foi feito agora teve que ter um robô especializado, a quantidade de conexões enormes. Como é que vocês médicos na área do cérebro veem tudo isso? Porque tem uma camada aí de mídia. Tira a camada de mídia, conta pra gente o que vocês conseguem enxergar nisso tudo. Qualquer dispositivo desses, Neuralinks, estimulador cerebral profundo, NeuroPace, estimulador do nervo vago, qualquer desses estimuladores, estimulador do nervo frênico,
todos eles precisam ser muito bem analisados. Tanto do ponto de vista ético, qual que é a proposta daquele Tem um monte de estimulador? discussões sobre isso, Né? Sobre o aspecto ético do Musk. Você tem que ver qual que é a proposta exatamente e para que exatamente será utilizado aquele eletrodo. Normalmente, hoje, a grande discussão, aliás, eu acho que não é nem a grande discussão, a grande busca do meio científico é melhorar a interface cérebro-máquina. Por quê? Porque a gente quer ultrapassar a barreira dos déficits neurológicos irreversíveis. Quando você consegue fazer com que um pensamento seja transferido, você cortou a medula, cortou o tronco cerebral e você perdeu os movimentos, por exemplo. E quando a gente fala de interface cérebro e máquina, a gente quer fazer com que aquele cérebro, mesmo tendo interrupção no meio do caminho, consiga fazer, por exemplo, que um segmento do corpo que foi alterado seja movimentado, claro, seja funcional. Então essa é a grande discussão. Se o Neuralinks for utilizado nesse sentido, se ele evoluir para isso, ok, ele está na mão da história. Então, doutora? Qual o medo? O médico falou. O medo, então, não é mais o medo, eu acho que é mais da população em geral. A gente ainda está olhando, existem muitas coisas que são criadas e faladas no meio de estimuladores e que elas não vão para frente, mas o medo é que se passe a ter um controle, a velha antiga... O hackeamento do ser humano? O hackeamento, o controle do ser humano, o controle das massas. Mas a gente não precisa de eletrodo para controlar as massas. Não, é mais fácil. É só controlar a consciência. Entendeu? Exato. É só controlar essa consciência global e isso é feito com muita precisão. Com facilidade, Se você tem um discurso e um controle sobre a comunicação. A Alemanha, na Segunda Guerra, exato, fez tudo isso controle sem... disso. E outros países sem hoje... Neuralink, sem nada disso, sem nenhum implante. Terrorismo desses. faz isso. Notícia falsa. Então, faz o grande isso. medo desses estimuladores é de que se haja um controle da sociedade. A sociedade já é controlada. É difícil admitir que isso ocorra, mas a sociedade já é controlada. Fique tranquila, a sociedade já está controlada. A sociedade já está controlada. O que a gente está discutindo aqui é devolver alguns movimentos para pessoas que realmente perderam através desses implantes. Melhorar a interface do cérebro com a máquina. E pensando nesta questão da ciência, da medicina, evoluir para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a produtividade do ser humano, seu tempo de vida útil, né? A sua capacidade. Quais são as preocupações, quais são as doenças neurológicas que cada indivíduo deve se preocupar hoje? Quando a gente fala no envelhecer da população, né, naquele deslocamento das pirâmides populacionais, a gente sabe que cada vez mais a gente tem o risco de ter uma população com uma baixa capacidade de auto se sustentar. Por quê? Se ela tem um declínio cognitivo importante, ela vai produzir menos, mas na contramão ela vai gastar mais. Então, Só vai agravar a situação. Então, o que a gente tem que se preocupar? Principalmente com o declínio cognitivo. Porque as questões físicas, elas já são bem pesquisadas, já são bem investigadas. A manutenção do coração vivo, do rim vivo, do pulmão vivo, funcionante, não é que tem que parar de se preocupar e parar de melhorar. Mas já existe um movimento forte. A medicina praticamente já conseguiu. As pessoas estão fortes, estão vivas, têm menos rugas, mas ainda temos o declínio cognitivo. E o declínio cognitivo, se a gente for falar de doenças mais frequentes, são as demências, de uma maneira geral, como a demência causada pelo Alzheimer, a demência do parkinsoniano, a demência vascular, porque você tem microlesões, a demência pós-AVCs,
Então, temos que trabalhar preventivamente. É possível diminuir a incidência de Parkinson? É possível. Tem vários estudos que mostram que pessoas que se exercitam regularmente, que têm uma alimentação saudável, que têm uma atividade intelectual mais constante, como leituras, discussões, a própria atividade laboral, eles têm menor tendência de desenvolver as demências. Ou talvez a leitura seja a seguinte: você pode estar deslocando esse declínio cognitivo para o fim da curva. Um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. Essa pode ser uma interpretação. O estudo das proteínas é uma grande horizonte para todo mundo. São os marcadores. Na verdade, proteína, ela é importante em todas as doenças, né? Mas quando você está falando aí de proteínas, nas demências, você pensa no beta-amiloide, na proteína tal, que são marcadores. A tal e a amiloide é a que a gente está falando muito no Alzheimer. E eu falo para o pessoal da universidade, eu falo, olha, inteligência artificial, computação quântica, pode ser ferramentas importantíssimas para estudar a proteína, porque proteína é complicado, né? Se você olhar para a proteína, ela tem nitrogênio, oxigênio, carbono, o que tem em tudo. Mas o arranjo dela espacial é o que faz a diferença. Então, acho que é uma grande fronteira de conhecimento, não é? Sim, os marcadores biológicos, a detecção desses marcadores biológicos, a capacidade de interromper, por exemplo, o acúmulo de algumas dessas proteínas que vão causar a degeneração, a destruição de tecidos humanos, esse é um grande avanço terapêutico e um avanço para a melhora da qualidade de vida e o tempo de sobrevida do ser humano. Enfim, a inteligência artificial, a medicina, a neurociência, a engenharia, todos juntos, eles têm a função de melhorar a qualidade de vida do ser humano, de transformar a nossa vida longa numa vida longa e boa. Estão chamando isso de health span. Agora eu vi um termo em inglês, achei legal. Health, de saúde, span, né, de disseminação, expansão, né? E não a longevidade. Né? Por si só. Porque longevidade depende. Você quer ser muitos longevo? Anos vivos, não sei se eu quero ser longevo. Eu vou estar cognitivamente, vou continuar sendo o Mauro até o último dia, até o último suspiro? Ou de repente eu não sou mais um Mauro? Eu posso dar health span, eu acho fantástico a expressão, porque é uma vida produtiva e funcional. E tudo que a gente falou aqui, né, os exemplos que a Alessandra deu de como manter essa longevidade, essa produtividade, né? E aí eu vou usar um pouco o exemplo de casa, né? A esposa Kellen tem uma tia-avó de 93 anos. Sexualmente ativa? Não. 93 anos. Calma, né? De 93 anos. Pode ser que não tenha o avô mais, o marido dela. Ela não é casada. Só por isso. Não é casada. É só por Mas isso, né? O que eu queria trazer, né? Ela tem essa tia-avó de 94 anos. Que é uma pessoa não só longeva, mas presente. Produtiva. E eu vou falar por que produtiva. Porque há anos ela é uma figura que permeia as gerações. E você vai falando com as gerações, né, da família, né, você vai percebendo que ela é uma figura importante na formação da família. Ela é uma referência familiar de convivência, de preocupação, de atenção, de diálogo, de convivência e de alegria. Ela é aquela pessoa que, onde ela chegar, ela vai virar o centro das atenções. Não porque ela quer. Não, ela fica lá no cantinho dela. É natural, é a luz dela. A pessoa vai lá para pegar ela, para colocar ela no centro e vamos dançar. E ela vai dançar. Fisicamente, ela é saudável. Ela mora num prédio de escada, ela não usa elevador. Ela sai para fazer as compras dela. No final de semana, ela conversa sobre política, ela assiste a televisão, ela discute sobre política, sobre a situação, tem as opiniões dela, tudo mais. Então, se eu considerar, ela tem uma vida longeva, produtiva, é o health span, e ela devolve à sociedade, porque ela devolve ao meio dela, as pessoas. Não, poxa, eu tenho um filho na idade de 20 anos.
O pessoal fala, pô, Nicolas, e a sua tia bisavó? Pô, é sensacional a sua tia bisavó. Ou seja, ela virou uma referência para outras gerações fora. Então, eu acho que é disso que a gente está falando, sobre quem estiver assistindo a gente, quem estiver acompanhando, chegou até aqui, né? Conseguimos segurar até esse momento, e a importância desse nós estamos tratando um assunto aqui mais do que gestão, do que organizações, do que corporações, nós estamos falando de um assunto muito mais pessoal do indivíduo, para o meu ponto de vista, do que organizacional. Né? Esse episódio hoje tratou de uma questão mais do indivíduo se refletir e ponderar sobre como está cuidando da sua saúde, da sua vida, da sua longevidade. Ao mundo da sociedade, né? Tá dentro. Então, como é que esse indivíduo, você que está aí, né, assistiu, chegou até aqui, teve a coragem de chegar até aqui, conseguiu, aguentou, né, chegar até aqui. Parabéns. E como é que você ouve o que nós estamos falando aqui? Porque não é receita de bolo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de dados, de informações, de ciência, de pesquisas, né, e que tem opiniões diversas, conflitantes. Nós não estamos trazendo verdades aqui, mas nós só estamos trazendo que o cérebro humano, a consciência humana, que não depende só do cérebro, tem uma importância muito grande para a nossa longevidade, para a nossa produtividade, para a nossa capacidade de estar presente na sociedade e contribuir com a sociedade, que é o grande papel do ser humano, contribuir para a sociedade. Né? É isso aí. Então isso acho que é relevante a gente fazer essa reflexão aqui. Exatamente. Eu acho que ficou uma bela reflexão. Estamos nos nossos minutos finais. Sim. Agradecer a doutora Alessandra, ao Instituto a Horus. paciência da gente. Muito obrigada. Um monte de coisa. Aprendemos juntos. E quem quiser, doutora Alessandra, conhecer mais do Instituto Horus, conversar mais, entender mais, se cuidar mais, como pode encontrar e falar com você? Hoje é muito fácil encontrar no Instagram, né? No Instagram, pronto. Instituto Horus de Neurocirurgia, Neurologia e Oncologia. Estaremos lá. Fantástico. Muito obrigada. E agora vamos falar um pouco da nossa empresa. Sim, por favor. favor. O pessoal está conectado. O que nossa empresa, né? O que as minhas empresas, a L2M Nova, a Big Learning, eu, Géser, com a Maturos, o que a gente pode fazer por você? E a gente diz assim, ela é inovadora porque ela consegue fazer alguma coisa diferente das outras, porque nós temos uma grande experiência, a gente sabe onde estão as dores do mercado. Uma dessas dores do mercado, eu sempre gosto de mostrar, por exemplo, o Brasil tem, a qualidade do Brasil é a 59ª em 110 países, de acordo com a Associação Brasileira de Qualidade, um trabalho feito em 2018, do World State of Quality. Então a gente está no número 59, no penúltimo grupo. O nome desse grupo é atrasado. A própria Associação Brasileira de Qualidade chama de atrasado. É a faixa de 49 a 70, nós estamos no 59. Tem um grupo que é pior ainda, que chama começando, mas o começando está começando. Então, quer dizer, nós temos uma qualidade que, segundo a própria Associação Brasileira de Qualidade, que não é uma visão pessimista minha, mas é um dado que vocês podem encontrar, nós estamos em 59º lugar. Então, isso afeta todo mundo? Claro que afeta todo mundo sofre com essa falta de qualidade. Eu tenho certeza que todo mundo precisa de ajuda. E se você pensar que você consegue fazer isso, eu acho que pode ser um grande engano. Porque a gente sabe onde estão os nossos problemas, mas a gente não tem musculatura para resolver. Então, quando você estiver precisando dessa musculatura, procure a gente, procure o Géser, procure o Mauro, porque a gente pode ajudar vocês com a nossa experiência, com o nosso networking. É isso, Géser? Levando cultura, principalmente, porque nós estamos falando de pessoas, né? Cultura e métodos, metodologias que vão ajudar a sua organização, entregar, nós vamos depositar nessas pessoas, nos indivíduos lá, todo o conhecimento que a gente condensou e agrupou nesses somados 70 anos de experiência aqui, nós vamos levar isso para que os colaboradores, as pessoas, para você que está assistindo, levar esse conhecimento para que você aplique no seu dia a dia. Não é para que a gente fique continuamente dentro da sua casa, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção, o nosso propósito é levar conhecimento, entregar esse conhecimento
e dizer aonde você vai utilizar e aplicar esse conhecimento para melhorar a sua vida e os seus resultados. E depois então a gente vai embora. Depois a gente vai embora. Depois a gente vai embora, a gente ensina, deixa um legado E vai embora. vai para outro problema, vai para outra oportunidade. É isso aí. Que a gente está oferecendo a todos vocês. Legal. Então Obrigado, agradecer. Jéssica. Obrigado, Mauro. Mais alguma mensagem? Obrigado aí ao Weekend pelo trabalho, pelo apoio sempre conosco aqui nessa jornada. Agradecer a Doce de Leite Prime, né? Acessem aí a loja virtual da Doce de Leite Prime. Vocês têm aí o código de promoção que vocês vão acessar o desconto. Agradecer o Douglas e a Vanessa por esse apoio a esse projeto. E a gente se vê no próximo episódio aí, que nós vamos preparar com carinho para vocês. Valeu! Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigada.